Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo baseado no livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, do autor William Douglas e do Rubens Teixeira. As 25 Leis Bíblicas do Sucesso têm como objetivo mostrar a nós como usar a sabedoria da Bíblia para transformar a sua carreira e seus negócios. Nós já fizemos alguns vídeos falando sobre alguns capítulos aqui, algumas dessas leis, e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a lei que eles colocaram o nome aqui até um pouco inusitado, a lei do farelo. Talvez pode soar um pouco estranho, né? A gente pensa, caramba, lei do farelo, o que é isso, meu Deus? Mas logo nós vamos entender, você vai entender o que significa essa lei do farelo. Como nós falamos, é um livro que ele tem todo o seu direcionamento se baseando no que a Bíblia ensina. Então precisa ficar claro para nós que todas as colocações que o comentarista ele faz aqui, né, que o autor ele faz aqui no livro, ele traz uma base bíblica. Porque afinal, se são as 25 leis bíblicas, ele traz uma base bíblica. Então, é preciso que a gente entenda isso. Não é aleatório. A Bíblia tem ensinamento para tudo. E aí nós vamos entender aqui agora, ele coloca esse nome, a lei do farelo, mas a gente vai entender. Então vamos lá. A lei do farelo, ela está baseada em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que numa tradução diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Antes da gente começar, entrar mesmo a fundo no tema, eu quero convidar você, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, é de graça, ativa o sininho das notificações, para que toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai ser avisado. E eu tenho certeza que de alguma maneira Deus vai abençoar a sua vida pela sua gratidão em face a se inscrever e depois no final, se você gostar do conteúdo, você deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas. Então, inclusive outra coisa que é importante lembrar, aqui no nosso canal nós temos uma playlist, tá? Que são as 25 leis bíblicas do sucesso que você vai poder acompanhar e aprender vídeo a vídeo cada uma dessas leis. Então vamos lá. Lei do farelo. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Diz o seguinte, ó. Vamos falar sobre a lei do farelo, demos esse nome porque resume bem o conceito, né, que queremos apresentar. E aí ele traz uma lembrança de um comentário da mãe dele, que dizia assim, olha, quem com porcos anda, farelo come. Quem anda com porco, farelo come, né? É um velho ditado. E aí no outro que ele disse assim, ó, quem anda com morcego, acorda de cabeça para baixo. E a gente conhece de uma outra maneira, passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça para baixo. Isso certamente é uma verdade, né? Talvez você tenha outros ditados que você conhece a respeito disso, e a gente vai ver aqui também, que ele vai dizer um outro, que principalmente na área de negócios, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem você é. Ou diga-me com quem andas, que eu direi quanto você ganha. Enfim, então vamos lá. É muito raro alguém andar em um grupo e, sendo minoria, influenciar mais do que ser influenciado. Então, diz o seguinte, olha, aqui ele está dizendo o seguinte, quando você é minoria e você está num grupo, né, e você é minoria em relação aos seus princípios e valores, o que quer que seja dentro desse grupo, muito provavelmente você vai ter maior probabilidade de você, sendo minoria, ser influenciado do que você influenciar a grande maioria. Então, é perigoso, muitas das vezes, quando a gente toma uma decisão, eu vou porque eu sei onde eu estou pisando, eu sei com quem eu estou falando, eu tenho segurança, enfim. Mas quando a gente está envolvido num grupo e nós somos a minoria, é muito mais difícil dessa minoria influenciar. Muito pelo contrário. Essa minoria acaba sendo influenciada pela maioria. Então a gente precisa se ligar nisso daí. É um conselho, né? Porque afinal de contas, a lei do farelo as más companhias
corrompem os bons costumes. Se você é minoria, tome cuidado. Mas, ó, de fato, ele falou aqui um pouco sobre essa lei, né? Que ele acha que essa lei ela poderia estar num outro grupo de leis aqui, mas ele colocou nesse capítulo. Diz assim, ó, pusemos aqui nesse capítulo para realçar que as suas companhias elas vão influenciar no seu comportamento, na sua integridade e na imagem que as pessoas terão de você. Isso é muito importante, né? A lei do farelo, a lei da companhia, né? Ela diz que com quem você anda, isso vai acabar influenciando. Ele colocou o seu comportamento, integridade e imagem que as pessoas têm de você. Importante porque, vou falar um pouquinho dessa questão do comportamento. É interessante quando por exemplo, já aconteceu muito comigo isso, quando a gente se junta com um pessoal, um trabalho e tal, alguém que você tá ali sempre, rotineiramente lidando com aquela pessoa, e aquela pessoa tem algumas manias na linguagem, né, no linguajar, ela tem algumas manias, ou tem até um sotaque, por exemplo, mineiro, né, tem um sotaque diferente. Por exemplo, carioca, a gente tem uma facilidade muito grande de daqui a pouco começar a falar parecido com aquela pessoa, por conta da convivência. Não sei se já aconteceu isso com você, mas é uma realidade. Se aconteceu com você, deixa aqui nos comentários. Eu trabalhei com a pessoa de tal cidade, isso e aquilo, tinha um sotaque, era assim, assado. Enfim, deixa aqui no comentário que vai ser interessante para a gente saber e outras pessoas também. Então, essa influência da convivência, não tem como, irmão. Acontece, é verdade. Comportamento. Isso eu estou dando um exemplo só em relação à nossa linguagem, tá? O falar. Sabe aquela coisa de você, muitas das vezes, por estar em companhia da pessoa durante muito tempo, você começa a falar igual a pessoa, você começa a usar as gírias da pessoa. Isso contamina. Por que nós cremos nisso? Primeiro, que nós vivenciamos isso em determinadas ocasiões, tá? E segundo e mais importante de tudo, é que é a Bíblia que confirma isso. A Bíblia diz em Provérbios 13, 20, acho que eu já até tenho aqui no canal um vídeo falando sobre esse versículo: anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. É uma realidade, não tem para onde fugir em relação a isso. Diz assim, ó, portanto, se você quer crescer profissionalmente, precisa andar no meio das pessoas que sirvam de modelo para você. Ou, ao menos, que compartilhem os seus sonhos. E aqui, nesse capítulo, ele dá um exemplo de um grande investidor, o Warren Buffett, um grande investidor, e ele dá uma lição aqui. O Warren Buffett, ele colocou uma frase que, na verdade, esse Warren Buffett é um dos grandes investidores, um homem que já fez doações milionárias, continua fazendo, né? Doações, filantropia, né? Essa questão de você doar porque você tem, né? Aí você doa. Então ele tem uma advertência aqui desse cara, desse Warren Buffett, diz o seguinte, ó: não se pode fazer bons negócios com pessoas ruins. Olha aqui que exemplo que ele está dando. Nisso tudo aqui, se alguém quer melhorar de vida, precisa criar vínculos com pessoas que gostam de trabalhar, que são íntegras, que são pessoas que têm bom senso. Ele está dando uma dica aqui em relação aos negócios. Se você quiser fazer bons negócios, ele deu a primeira dica aqui: não faça sociedade com pessoas ruins. Se você tem princípios e valores, tá, de integridade, você precisa procurar fazer negócios com pessoas que seguem a mesma linha de raciocínio. Será muito bom e eficiente para você e para os seus negócios. Não seja a pessoa ruim com quem as pessoas boas não devem se associar. É uma outra chamada de atenção, tá? Porque também, lembra daquele tema que a gente falou sobre a autocontratação? Você contrataria a si mesmo? E aqui ele chama a nossa atenção o seguinte, ó, ele fala assim, ó, 2 dicas. A primeira, não faça negócio com pessoas ruins, tá? E a segunda, nós não podemos ser as pessoas ruins com quem as pessoas boas não querem fazer negócio. É aquela coisa de que
o vento que venta lá, venta cá. Eu preciso ser exemplo para que as pessoas queiram fazer negócios comigo. Entendeu? Então é uma coisa, né? Não só negócio, mas estar juntos. Enfim, eu preciso ser esse exemplo. É a questão da pessoa boa, porque a Bíblia, ela orienta para a gente evitar a companhia de pessoas ruins. Aí você pode pensar assim, poxa, mas no livro está dizendo isso? O livro está dizendo para você evitar a companhia de pessoas ruins. Mas o livro, ele deixa claro que isso não é discriminação. Eu não estou discriminando ninguém quando eu tomo a decisão de parar de ficar me juntando com certas pessoas, né? Não é discriminação. É pura e simplesmente o meu poder de escolha. Eu escolho com quem eu quero me relacionar, porque eu sei o quanto esse relacionamento pode trazer algum benefício ou prejuízo. Porque é a Bíblia que orienta isso. É uma advertência, então não adianta, né? Diz assim, ó. Ele colocou aqui também uma frase interessante, ó. Lembre-se que cada um decide o que quer para si. Você não pode escolher pelos outros, pode escolher apenas para si mesmo. Com todo respeito e sem arrogância, a gente pode aconselhar determinadas pessoas para que elas mudem de atitude. É o que a orientação bíblica traz para nós aqui, que lá em Ezequiel 33:9 diz assim, ó: se você advertir o ímpio no seu caminho para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, porém, você não vai ter culpa, porque você foi lá e orientou. Outro texto que ele colocou aqui, ó: exortamos vocês, irmãos, que advirtam aos outros, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Evitar a companhia e a influência de pessoas complicadas é um princípio importante. Evitar. Nem sempre você vai conseguir evitar. De repente, no ambiente em que você está, nem sempre você vai conseguir evitar, né, aquela companhia ali. Mas tem um ponto interessante. Você tem o poder de escolha. Se você vai escolher e vai se permitir ser influenciado pelas práticas dessa determinada companhia que você não tem como evitar. Você tem que estar ali, né? Então, é aí que vai entrar o ponto de você, ao invés de ser influenciado, você influenciar. Lei do farelo. Quem anda com porco, farelo come. Mas em determinados momentos, se você se mantiver, primeiro, pedindo a ajuda de Deus, a orientação, a sabedoria dele, você vai evitar determinadas práticas que então vai te diferenciar no meio dessas pessoas. É importante isso, né, irmãos? E é tão simples isso daqui, mas está no livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Diz assim, ó, para a gente terminar. Atenção ao tentar ajudar pessoas ruins ou más companhias, seja por razões emocionais ou humanitárias. Se perceber que está sendo influenciado mais do que influenciando, afaste-se. Foi o que a gente falou. E, por favor, não confunda dar apoio com se misturar. Então, são exemplos clássicos, simples, que se nós realmente procurarmos seguir, certamente nós seremos abençoados. As 25 leis bíblicas do sucesso, e nesse vídeo a gente falou, eu acho que foi de grande valia a gente se atentar para isso, porque é importante. Quando a gente quer ajudar as pessoas, né, e a gente fala, eu vou ajudar, enfim, você pode ajudar as pessoas, mas ter o cuidado de não se deixar influenciar por conta dessa ajuda de uma maneira até você sendo tocado emocionalmente, porque isso pode prejudicar a sua reputação. Lembra que a gente falou no início? Às vezes as pessoas vão olhar você junto daquele grupo de pessoas que não tem nada a ver com o seu perfil, e quem está de fora, muito provavelmente vai fazer algum tipo de análise, algum tipo de preconceito em relação a você, a sua postura, por conta de você estar no meio de certas pessoas. Então,
veja muito bem com quem você está andando, com quem você está se relacionando, analise, avalie se realmente vale a pena correr o risco, porque a nossa reputação, ela pode estar em risco ali, né? Lembre-se que a gente já falou aqui nesse canal e eu quero lembrar que Provérbio diz que mais vale o bom nome, ou seja, a sua reputação, do que as muitas riquezas. Que Deus te abençoe abundantemente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei, deixe um comentário aqui embaixo, vai ser importante para nós, e compartilha. Se você gostou, compartilha, porque nós vamos fazer até o final 25 leis bíblicas do sucesso, e eu acredito que você e eu seremos muito abençoados por esse estudo baseado nesse livro aqui, e tudo baseado no que a Bíblia ensina. Que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.